Na aula anterior, a última aula, nós falamos sobre os 3 aspectos do reino, né? Falamos sobre a semelhança do reino, falamos sobre a semelhança, a realidade e a manifestação do reino. E daí, nós demos introdução em Mateus 22, você pode abrir sua palavra, por favor, a sua Bíblia, né? Não a sua palavra, abra a sua Bíblia. Em Mateus 22, nós começamos a ler uma parábola, porque vocês sabem que domingo que vem acabam as nossas aulas, né? Esse assunto é encerrado no domingo que vem. E, na verdade, né, queridos, se fosse o caso, daria para, né? São muitas joias, né? Mas eu não posso, tem os outros pastores, também não posso deixar que vocês cansem de mim, né? Mas semana que vem acaba, né? Eu gostaria de falar de 3 assuntos, mas talvez eu não consiga. Eu queria falar sobre a parábolas do reino, queria falar sobre litígio entre irmãos. Queridos, uma palavra muito poderosa, muito séria, dá até um medinho, sabe? E quero depois finalizar com o resumo de salvação e reino, né? Que é o nosso assunto. O resumo não, a conclusão, né? Porque foram meses, né? Muitas aulas, a conclusão. Mas talvez eu não consiga falar dos 3 assuntos, porque as parábolas do reino toma tempo, as chamadas parábolas do reino, né? Que são pelo menos 4, assim, que eu gostaria de falar. Então, provavelmente, a gente não consiga falar sobre o litígio entre irmãos. Agora, se eu perceber, e hoje que eu vou saber disso, né? Se eu perceber que para cada parábola eu vou precisar de uma aula, aí a gente consegue estender mais um domingo e eu consigo falar sobre o litígio entre irmãos, mas se não, não. Então, só para você saber assim do que a gente vai falar, né? Bom, então a gente vai falar das parábolas do reino, porque as parábolas do reino, embora ela comece a falar, o reino de Deus é semelhante a, porque não é exatamente assim, porque é uma parábola, né? Mas embora ele comece falando sobre a semelhança, ele está falando da realidade do reino. Então, é por isso que a gente vai estudar essas palavras, né? Ele vai falar da realidade do reino e depois vai indicar para a manifestação do reino. Então, é muito importante que a gente fale dessas parábolas. Então, Mateus 22, verso 1, vou ler novamente, né? Porque eu li na semana passada, mas eu vou ler novamente para ficar mais claro para nós nessa manhã. Então, a parábola dos convidados para as bodas. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Verso 2. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Eu, particularmente, acho que essa parábola é uma das parábolas mais explícitas
você vai ver que nós vamos falar de várias pessoas, de vários grupos de pessoas, né? É uma parábola bem explícita mesmo. Mas aí eu quero que você acompanhe aí. A parte inicial dá para correr um pouquinho mais, né? Porque é mais simples, mas depois a gente vai entrando nos detalhes. Então, veja aí, no verso 2. O reino de Deus é semelhante a um homem que celebrou as bodas de seu filho. Então, quem representa este homem? Este homem representa Deus Pai, que vai celebrar as bodas do filho. Quem é o filho? Jesus. Então, se você gosta de anotar, anote, né? Se você costuma anotar na sua Bíblia, anote. Se você tem um caderninho, anote. E você pode, eu faço assim, eu coloco verso 1, verso 2, né? Verso 2, o Pai representa Deus e o Filho representa Jesus. No verso 3, enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir a eles. Então, quem são esses primeiros servos que o Pai enviou para as bodas? Esses primeiros servos eram os profetas, que iam anunciando a vinda de Jesus. Então, os profetas, eles vinham anunciando que Jesus viria, anunciando, né, que chegaria o Messias. E ainda no verso 3 vai dizer, mas estes não quiseram vir. Quem é que não quis? Os judeus. Não é? Porque você sabe que a palavra do Senhor diz que nós não éramos povo. Não é isso, queridos? Nós não éramos povo. Quem era os judeus. O Messias voltaria para os judeus. Então, os profetas começaram a anunciar, né, a respeito de Jesus, começaram a falar a respeito de Jesus, que Jesus viria. Né? Então, a palavra diz no verso 3, mas estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, depois aquele pai, que representa Deus, enviou outros servos, recomendando, dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Então, quem são esses servos aqui? Esses servos aqui são os apóstolos de Jesus. Esses servos aqui que anunciaram pela segunda vez são os discípulos de Jesus. E quem é esses bois que estão mortos, esse cevado? É o próprio Jesus. Então ele foi crucificado. As bodas estão prontas. Veja, queridos, nessa parábola, nesse verso aqui, eu creio que para os judeus a vinda do Messias eram as bodas deles. Nós não estamos esperando as bodas? Nós não estamos? Nós estamos esperando. Nós estamos esperando Jesus voltar para termos as bodas com Ele. Mas os judeus, e nós antes não esperávamos o Senhor, porque nós não éramos povo. Mas os judeus, eles já esperavam o Messias. Então o Messias estava sendo anunciado, primeiro pelos profetas. Nós falamos na aula passada que teve gente que ouviu a voz do Senhor. Vocês lembram? Que eu esqueci o nome do homem de novo. Do templo. Zacarias? Simeão. Gente, eu não guardo o nome desse homem. Então teve pessoas que ouviram, né? Os profetas foram anunciando, e Simeão e todas as pessoas que se converteram a Jesus é porque ouviram. Entenderam que aquele era o Messias, que o Messias tinha chegado. Mas a palavra do Senhor diz que os judeus, na sua grande maioria, né, que os judeus não deram conta, mas eles estavam esperando, e ele fala, olha, as bodas estão prontas, já estão prontas, eu já matei, né? Jesus já foi crucificado. Então, assim, as bodas, para vocês que estavam esperando o Messias, as bodas estão prontas. Mas olha o que diz no verso 5. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. Então, quem foi que apoderou e matou? Os judeus.
Quem eram esses servos? Os apóstolos. Eles não foram mortos? Então eles estavam anunciando Jesus, anunciando que ele era Messias, que ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Eles estavam anunciando. Muitos não fizeram caso algum, nem deram bola. Mas outros perseguiram os discípulos, mataram os discípulos. E daí no verso 7, o rei ficou... Na minha versão está com muita raiva, mas eu sei que em algumas versões está escrito irado. Quem tem irado? Ok. Então, no verso 7, o rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então, nós falamos isso, né, um pouquinho na aula passada, assim, bem por cima, mas só para você saber. No ano de 70 depois de Cristo, houve uma invasão romana, né, em Jerusalém. E o general era Tito. E a cidade foi saqueada, a cidade foi incendiada. E foi nesse momento que os judeus foram espalhados pela terra. Você sabe, né, que os judeus estão espalhados pela terra. E uma das indicações que Jesus está voltando é quando Israel começar a voltar, o povo judeu começar a voltar para Jerusalém. Né? Mas isso é um outro assunto, mas é só para quando você ouvir algum noticiário, porque a gente já começou a ouvir a respeito disso, você vai saber do que a gente está falando. Quando começarem a falar que os judeus estão retornando para Jerusalém, aí você fica atento, né? Porque está muito próximo à volta de Jesus. Bom, então, no verso 8, então disse aos seus servos, o pai, né, que era Deus, né, disse aos seus servos, cadê? 8. O banquete... não, eu já li, né? Então disse aos seus servos, o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos que encontrares. Então, o Senhor, é a comissão, né, dos discípulos de Jesus, ide o quê, queridos? Pregar o evangelho. Então eles começaram a pregar o evangelho para alguém que não era povo, que éramos nós. E essa orientação continua em nós, amém? O Senhor nos diz isso para nós, ide e pregar o evangelho. E a palavra do Senhor diz no verso 10, e saindo os servos pelo caminho, e ajuntaram-se todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Então, vamos dar uma paradinha aqui, que é para a gente entender algumas coisas, né? Então, ficou claro, né, quem era o Pai, quem era Jesus, quem eram os judeus, quem eram os servos, primeiros profetas, depois os discípulos, né? E agora nós, amém, queridos? Agora nós, né? Por isso que a importância de pregarmos o evangelho. Né? Você sabe que a realidade do reino, ela só cresce quando nós pregamos o evangelho. A realidade do reino cresce quando nós geramos vidas para Jesus, né? Porque então está nascendo pessoas dentro da nossa família espiritual, dentro do reino de Deus. Então o reino de Deus só cresce quando nós pregamos o evangelho. Porque quando nós não pregamos o evangelho e não há crescimento, nós começamos a viver como a semelhança do reino. Tem cara de crente, se veste como crente, tem cheiro de crente, mas nós vivemos a semelhança. Nós temos que viver a realidade. E para viver a realidade, nós precisamos ir nas encruzilhadas, precisamos pregar para bons e para maus. Amém? Bom, mas no verso 10, deixa eu ver se é o 10. No verso 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não trajava vestes nupciais. Então, antes de falar das vestes nupciais, que a Zélia está doida que eu fale das vestes nupciais,
antes de falar das vestes nupciais, vamos falar das bodas. Então você entende o que são as bodas, né? As bodas é a festa do casamento. As bodas é a festa entre a noiva e o noivo. Essa é as bodas. É a festa de casamento. Então você vê que essa parábola, ela está falando sobre isso, sobre uma festa de casamento. Então você sabe, queridos, que nós estamos na dispensação da graça. Eu falei das dispensações no domingo passado? Falei, né, Orlando? Então, nós estamos na dispensação da graça. Depois da dispensação da graça, virá a dispensação do milênio. E entre a dispensação da graça e a dispensação do milênio, haverá as bodas. O que antecede essa festa de bodas? Quem quer arriscar? O que vem antes das bodas? Acabou a dispensação da graça, então nós vamos para as bodas. O que antecede as bodas? O que antecede as bodas é o tribunal de Cristo. Amém? Nós vamos ler uns versículos e você vai ver. Então, acabou a dispensação da graça, o Senhor vem buscar a noiva. Amém, queridos? O Senhor vem buscar a noiva. A próxima parábola que a gente vai estudar hoje é a parábola das 10 virgens, de uma forma bem minuciosa. E eu já queria que você fosse degustando aí, que você vai ver que aqui, nessa parábola, porque o Senhor é muito cuidadoso, queridos. O Senhor é minucioso. Aqui nessa parábola, nós cristãos estamos sendo tratados como os convidados para essa festa. Os convidados para as bodas. Só que na parábola das 10 virgens, nós não somos mais os convidados. Nós seremos as noivas. Amém? A noiva, né? Nós seremos a noiva. Então, nessa parábola aqui, nós ainda somos os convidados, né? Nós ainda estamos sendo tratados como convidados. Então, em Apocalipse 20, deixa aberto aí, tá? Porque depois a gente vai voltar para aí de novo. Mas vai lá em Apocalipse 20, eu não vou ler todos os textos que eu tenho aqui, mas só para, né? Para ir dando uma base para você. Apocalipse 20, verso 4, diz assim: vi também tronos, porque esse trecho da palavra vai falar dos 1000 anos, ok, queridos? Vai falar dos 1000 anos. Então, verso 4, vi também tronos e os que se assentaram sobre ele, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, acabou a dispensação da graça, vem a dispensação do milênio, mas antes de iniciar o milênio, então já aconteceu a grande tribulação e já houve o tribunal de Cristo. Por que já houve o tribunal de Cristo? Porque é necessário saber quem é que vai reinar, né? Quem vai ocupar qual situação, quem vai ocupar isso, qual é o galardão desse, qual é o galardão daquele. Então, antes do reino milenar, a gente já falou isso em outras aulas, mas eu estou só te recapitulando. Antes do reino milenar, vai ser o encontro do noivo e da noiva. O encontro do noivo e da noiva são as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Aí vocês lembram, né? Não, deixa, vai. Não, deixa. Vocês não lembram de nada, não vou falar sobre isso, senão vai virar um tal. Bom, então as bodas é o encontro entre o noivo e a noiva. Não é assim num casamento? Não é assim. Um casamento? O casamento é assim.
Então, a festa é o encontro dos dois. Então, nós falamos de bodas. Mas agora eu queria falar sobre as vestes. Então, eu vou ler de novo Mateus 22:11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. Então, eu queria que você fosse em Isaías 64. Deixa aí marcadinho, tá? Onde você está. Isaías 64. Cadê? 64:6. Todos nós somos como imundo. E os nossos atos de justiça, então grave isso, tá? Porque nós vamos ler um outro texto também. E os nossos atos de justiça como um trapo de imundícia. Aí eu gostaria que você fosse para Gálatas. Vai lá para frente. Gálatas 3. Gálatas 3, 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, está falando de vestimentas, tá? Nós falamos de atos de justiça lá em Isaías. Aqui está falando que todos nós que nos nós lemos em Gálatas, que todos que foram batizados em Jesus, fomos revestidos dele. Então, quem nos traz a veste de salvação, queridos, é o Senhor. Todas as vezes que o homem tem que colocar a mão em algo para fazer algo, quando o acontecimento depende das mãos do homem, da atitude do homem, isso não tem a ver com salvação. Não sei se está muito claro, mas eu vou tentar explicar um pouco melhor. Tem coisas que o homem vai fazer e tem coisas que Deus vai fazer. As coisas que o homem faz, que depende do homem, que depende da atitude do homem, isso não diz respeito à salvação, porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos salvar a nós próprios. Amém, queridos? Nem a nós e nem ao nosso amigo. A palavra do Senhor diz que se nós tivéssemos muitos recursos e vendêssemos tudo, nós não seríamos capazes de salvar a alma do nosso amigo. Então, tudo que depende de nós não tem a ver com salvação. Mas salvação tem a ver com o Espírito de Deus, tem a ver com o Senhor. Então, quando Adão e Eva preparou para eles uma roupa, né? Eles sabiam que tinham pecado, então eles começaram, é quase se justificar, né? E começaram a se tampar, começaram a se vestir, né? Entendiam que não podiam sair sem roupa, então começaram a se vestir, mas então o Senhor veio e preparou uma vestimenta para eles.
Então, vamos prosseguir. Então, no verso 11, vamos voltar lá para Mateus 22. Mateus 22. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajando as vestes nupciais. Verso 12. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então, agora vá para Apocalipse 19. Apocalipse 19, 7. Olha que coisa linda. Coisa linda. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Tem uma outra versão, quem tem uma versão diferente? Pode ler. Leia, Lindomar, porque a palavra que está na sua Bíblia é a que precisa. Essa parte que você leu. Tá, vamos lá. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quem que ataviou a noiva? Foi Deus? Não. Quem foi que se ataviou? A noiva. Ela se ataviou. Foi ela que preparou as vestes nupciais. Foi ela. Queridos, isso está falando de salvação? Não. Quando diz respeito à salvação, é o Senhor que faz. Amém, queridos? Isso ficou claro? Quando se diz respeito à salvação, é o Senhor que faz. Quando se diz respeito à vestimenta da salvação, é o Senhor que prepara. Quando se diz respeito à vestimenta da salvação, é o Senhor que imola o cordeiro e dá as vestes para cobrir a nossa nudez. Quando se trata de salvação, é o Senhor. Porque a salvação é de graça, amém? A salvação é de graça. Não tem nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação. A salvação é um dom imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Ele dá. A única coisa que a gente precisa querer, né, queridos? A gente precisa querer essa salvação. Então, as vestes de salvação, porque existem duas vestes, as vestes de salvação, que seria a primeira vestimenta, quem nos dá é o Senhor. Mas as vestes nupciais, quem faz somos nós. Amém? Então, só para você ir entendendo um pouco mais a parábola, porque é aqui que ela começa a ficar. O que aquele pai fez, o pai do noivo fez? Vá e convida todo mundo para a festa. Convida todo mundo. Isso é o acesso à salvação. Amém, queridos? Convida bons e maus. Convida todo mundo. Esse é o acesso à salvação. Então você vai e prega o evangelho, né? E a Bíblia diz que as pessoas vieram, né? Diz que eram muitas pessoas. Só que ele convidou para as bodas, né? Porque quando nós falamos do Senhor Jesus para as pessoas, nós estamos convidando para as bodas, não é, queridos? Para que quando o Senhor venha buscar a noiva, a pessoa seja noiva. Só que lá no meio
de todas as pessoas com roupa de festa. Quando a gente vai num casamento, a gente não põe roupa de festa? Mesmo quando a gente não é o convidado, não somos os noivos? Não é? Assim, a gente vai de calça jeans no casamento só se a gente não tiver mesmo outra roupa. Não é? Porque às vezes não tem. Mas se tivesse, não iria de calça jeans, que não é uma roupa que a gente fala que é uma roupa de festa. Não é verdade? Então, quando nós vamos num casamento, nós não vamos com a roupa que a gente usa o dia a dia. Nós vamos com uma roupa preparada. Uma roupa para a festa. Então, é a roupa do noivo e da noiva, né, dos principais? Não, mas a gente também vai com roupa de festa. Então, nessa parábola, o Senhor chama os convidados, mas um lá no meio, ele não está preparado. Ele não tem as vestes nupciais. Bom, e aqui, no Apocalipse, agora a gente vai continuar. Apocalipse 7, 19, 7, agora vamos ler o 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então o Senhor, ele dá a parábola e ele mesmo explica, né? Ele fala, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, e depois ele explica o que são esses linhos finos. São os atos de justiça dos santos. Então, queridos, o que são esses atos de justiça? É a nossa conduta. É como nós vivemos diante do Senhor. Não como a gente vive diante do Senhor de acordo com o nosso nariz, porque você lembra que nós lemos lá em Isaías? Que os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Você lembra que nós lemos agora há pouco? Porque quando nós nos avaliamos sem o Espírito de Deus, qualquer tipo de justiça nossa é trapo de imundície. Qualquer tipo. Você fala, pastora, mas e hoje que nós somos crentes, a nossa justiça não é trapo de imundície? Se for de acordo com a palavra, não, né? Agora, se for o que nós achamos, né, o que nós entendemos, porque nós já falamos isso aqui, numa outra aula. Às vezes a pessoa, ela só concorda com a Bíblia, com aquilo que vem de acordo com o que ela acha. Aí ela concorda, senão não. É por isso que existe tanta dificuldade no mundo cristão das pessoas crescerem, né, para a estatura do varão perfeito. Não é que elas leem e falam, não, eu vou fazer isso e acabou. Não, mas isso vem de acordo com o que eu acho, isso vem de acordo com o que eu quero. Então não são atos de justiça dos santos, né? São os seus próprios atos, de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Mas vamos prosseguir, vai? Senão não... Bom... Então, quando aceitamos a Jesus, recebemos vestes de salvação. Essa roupa é de graça. Nós somos salvos, né? Recebemos o primeiro convite. Mas, em 1 Coríntios, deixa eu ver se precisa ler esse texto. Deixa eu ver eu rapidinho. Deixa eu ver se esse é o texto que eu quero. Um minuto, queridos. Não é esse, não. Bom, enfim. Aí no verso 12, que nós falamos sobre a veste nupcial, a Bíblia diz, a si mesmo a noiva se ataviou. Linho finíssimo. Então, o linho representa os atos de justiça. Aí eu queria que você fosse para Salmos 45. Salmos 45, 13. Então, queridos, as vestes de salvação, elas são de graça. Amém? Mas as vestes das bodas, as vestes da festa nupcial, essa nós temos que tecer. Então, Salmo 45, 13 diz assim:
A filha do rei está toda formosa no seu palácio, e as suas vestes são entretecidas de ouro. É levada ao rei as virgens, suas companheiras, e seguem e são trazidas à tua presença. Então a palavra do Senhor diz que as nossas vestes são os atos de justiça dos crentes, mas que as nossas vestes, tem uma versão que fala, são tecidas uma a uma. Alguém tem isso? Alguém tem essa versão? Uma a uma ou linha por linha? Ai, não lembro em qual versão. Enfim. Bom, alguém ao invés de tecida tem escrito recamada? Ah, leia, Lindomar. Leia alto. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. O ouro, queridos, ele representa a glória do Senhor. O ouro, ele representa a natureza de Deus, né? Eu não sei se aqui todo mundo já ouviu aula sobre tabernáculo, né? Os querubins de ouro, os dois querubins de ouro, a arca de madeira. O ouro, ele representa a natureza de Deus. Então, o que está dizendo a palavra do Senhor? Talvez você fale, eu acho que fica claro para você, mas eu vou falar só para, né? Ah, mas aqui em Salmos está falando das filhas. Não está falando da noiva. Queridos, veja, você viu que nessa parábola nós estamos falando que o Senhor está falando que nós somos convidados. Na parábola das 10 virgens, ele está falando que somos noivas. Aqui está dizendo que nós somos filhas. Quem é o seu irmão mais velho? Jesus. Nós somos filhas, amém? Nós somos, né? Aí você fica, a palavra do Senhor não diz que Jesus é o cordeiro? É, mas ele também é o leão. Amém, queridos? Então são ilustrações, são alegorias para o Senhor conseguir nos ensinar o que é necessário. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, gente? Estou conseguindo me fazer explicar? Ai, dá um desespero de não conseguir explicar. Bom, então, os nossos atos de justiça. Então, nós temos que ataviar as nossas roupas, queridos, com atos de justiça, com conduta de crente, de acordo com a palavra do Senhor, e nós temos que tecer com fios de ouro. Eu vou ver a versão que tem isso, né? Mas nós temos que tecer com fios de ouro. Está dizendo fios de ouro aqui na minha? 45. É 45 quanto? 13. É isso. Entretecidas, né? É isso mesmo, né? Entretecidas de ouro. Então, o ouro é tudo que recebemos da parte de Deus através do quê, queridos? Através das nossas orações, através do nosso jejum, através da nossa comunhão, através da nossa experiência com Deus. Então, o ouro não é algo nosso, né? Tudo que nós fazemos, que é representado pelo ouro, é o que nós recebemos de Deus, porque a natureza de Deus, através dos nossos atos de justiça. Vocês estão me entendendo, queridos? Lembra que as obras que nós vamos fazer e vão passar pelo fogo, tem umas que vão ser de ouro, outras de palha. Ninguém consegue fazer uma obra genuína para o Senhor, se não for amparado pelo Senhor. Lembra o que a palavra do Senhor diz? Sem mim nada podeis fazer. Queridos, as coisas espirituais, para nós fazermos as coisas espirituais, nós precisamos do Senhor. A palavra do Senhor não diz que se nós não estivermos ligados à videira, nós não conseguimos fazer nada. Então nós vamos conseguir tecer as nossas vestes nupciais com ouro, nós vamos conseguir, mas buscando em Deus, porque o ouro é da natureza divina, não é da nossa. Amém, queridos? Alguém aí consegue fabricar ouro? Não. Amém? Bom. Então, veja só.
Essa parábola, ela vai falar de alguns grupos, né? Ela falou sobre os judeus que não receberam o Senhor, nós lemos. Falou dos gentios, que somos nós, que recebemos. Dos gentios que se tornaram crentes, os que prepararam as suas vestes, e falou daquele que não preparou a veste, que é aquele que estava ali na noite de núpcias sem vestes nupciais. Então ele não tinha atos de justiça. Então ele não tinha a roupa entretecida com o ouro. Vocês estão entendendo, queridos? Essa era a roupa que ele tinha que ter para entrar nas bodas do Cordeiro. Ele não poderia estar só com as vestes de salvação. Ele não podia ter só o convite. Ele não recebeu o convite, queridos? A parábola não diz que ele recebeu o convite? Que os servos saíram convidando os bons e os maus? Né? Vamos voltar lá para a parábola. Mateus 22. Então, Mateus 22, 10. E saindo os servos pelo caminho, encontraram tanto maus. Vou ler o 8, né? Então disse os seus servos: o banquete já. Não, é o 10 mesmo. O 9. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos que encontrares. Quando nós pregamos o evangelho para alguém, nós estamos convidando para as bodas. Qualquer um. Qualquer um. Pode ser bom, pode ser mal, pode ser uma pessoa muito boazinha, pode ser um bandido. Amém, queridos? Pode ser uma mulher super séria, pode ser uma prostituta. Pode ser um homem muito honesto, mas pode ser um ladrão. Então a palavra do Senhor diz que o Pai mandou sair e convidar todo mundo, os bons e os maus, né? Nas encruzilhadas. Tão lindo isso das encruzilhadas, né? Mas enfim. E todos que encontrares. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram-se todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Só que na hora das bodas, todos receberam o convite, todos foram convidados, não tem problema se era bom ou mal, só que para participar das bodas, as vestes tinham que ser diferentes. Então, no verso 11, mas quando reentrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui? Olhem, amigo. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Que até Judas, né, o Senhor chamou de amigo, né? Né? Até Judas, né? A palavra do Senhor diz que nós somos amigos, mas até Judas. O Senhor fala para ele que eu acho isso tristíssimo, né? O Senhor fala para Judas: amigo, me trai com um beijo, né? Bom, perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Queridos, qual será a nossa resposta? Se nós entrarmos, né, nós estamos esperando entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Você está esperando entrar nas bodas? Se nós não tecermos as nossas roupas com os atos de justiça entretecer, né, e costurar linha por linha, que é isso que quer dizer, com fios de ouro, e o Senhor falar para nós: onde estão as tuas roupas nupciais? O que nós vamos falar? Você acha que existe algum argumento suficiente? Fica calado. Se nós estamos na igreja há não sei quantos anos, estamos ouvindo a palavra, sabemos o que nós podemos, o que nós não podemos, sabemos que nós temos que ter atos de justiça, de acordo com o que diz a palavra do Senhor, sabemos que nós temos que alcançar a natureza de Deus, então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ter experiências com Deus, nós sabemos tudo, queridos, nós sabemos tudo isso, nós não sabemos tudo isso? Se no dia das bodas,
o rei chegar e olhar para nós, o pai, né? O pai chegar. E olha que interessante a palavra do Senhor, ai meu Deus. Olha que interessante, é o pai que avalia, né? Não é o noivo. Não foi o noivo, né? O pai avalia, né? Ele fala, amigo, onde estão suas roupas nupciais? Queridos, o que nós podemos falar para o Senhor? Ai, Senhor, achei que era brincadeira. Passei 20 anos da igreja, mas assim, né, os pastores falavam, os meus líderes falavam, mas eu achava que não era bem assim, né? Eu achava que a Bíblia foi escrita por homens. Eu achava a Bíblia um pouco excêntrica demais. Eu achava um pouco difícil demais de viver a Bíblia. Então eu não teci minha roupa com atos de justiça. Então eu não costurei a minha roupa linha por linha com fios de ouro. Eu não fiz isso. Gente, alguém tem coragem de falar isso para o Senhor? Tem que ficar calado mesmo, né? Então a palavra do Senhor diz que o rei perguntou, o pai perguntou e o filho e aquela pessoa ficou calada. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, nós já falamos aqui isso, né, exaustivamente, mas só para você lembrar. Onde tem trevas e ranger de dentes, não é a segunda morte, amém, queridos? Você já aprendeu isso. Você já aprendeu. Todo lugar que não é a presença do Senhor, é trevas. Então você imagina o desespero nosso. Fomos ensinados a tecer nossas roupas nupciais, nós fomos ensinados, culto após culto, tadel após tadel, reunião de oração atrás de reunião de oração, culto de avivamento atrás de culto de avivamento, monte atrás de monte, a Bíblia. Nós fomos ensinados como nós tínhamos que tecer as nossas roupas, nós fomos ensinados e nós não ensinamos. E daí o Senhor fala, você não está com a roupa apropriada para entrar nas bodas, você vai ficar do lado de fora. Você vai chorar ou você vai rir? É choro, queridos. É choro. Então essa parábola também fala, não fala só dos crentes vencedores, fala também dos crentes derrotados. E para a gente finalizar, olha que coisa linda a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você entende o que esse versículo quer dizer, então? A palavra do Senhor diz que deseja que todos nós sejamos salvos, queridos. Todos nós. A Bíblia diz que Ele morreu por todos. Ele morreu por todos nós. Mas para as bodas, só vão os melhores. Porque Ele não vai casar com qualquer noiva, amém, queridos? Até o homem, né? O homem natural, cheio de defeito, cheio de perrengue, cheio de coisa, quando ele vai escolher a noiva, quando ele vai procurar uma noiva, ele escolhe. Não é verdade? Você acha que Jesus não vai escolher? O Senhor vai escolher. Amém, queridos? Fique em pé. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Amém. Fique em pé. Deixa eu fazer uma oração de 1 minuto. Amém? Senhor, nos dá revelação, Senhor. Nos dá revelação, porque nós precisamos de revelação. Senhor, porque até para servir ao Senhor, até para crer na sua palavra, nós dependemos do Senhor. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor crave, Senhor, essas verdades, Senhor, no nosso espírito, Senhor. Senhor, que os nossos dias sejam dias, Senhor, em que nós vamos preparar as nossas vestimentas, Senhor. Senhor, com os nossos atos de justiça, Senhor, costurando linha a linha, Senhor, com fios de ouro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, que todos os planos do maligno, Senhor, para impedir, Senhor, o que o Senhor tem para nós, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o nosso espírito esteja atento à tua voz, em nome de Jesus. Amém?